Sejam bem-vindos a mais um Terapia São Paulina. Hoje, a gente fazendo um novo vídeo, especificamente para avaliar, acompanhar, filtrar algumas coisas ou pegar algumas nuances da coletiva do Rogério pós, a partida, especificamente após a partida São Paulo 3, Curitiba 1, Bom, o apoio desse vídeo é do Psicosampas, Como sempre, a gente só consulta, faça terapia, cuide de si mesmo. Não entre, nessa tristeza aí que foi a perda da Sul-Americana, Trate de sair disso. Vamos lá, torcida. Bom, então, basicamente, eu acho que é meu primeiro vídeo com isso, então a minha ideia, não é pegar o vídeo e a gente assistir junto, a coletiva dele, mas fazer uma breve síntese daquilo que saltou aos meus olhos, certo? Então, como se fossem melhores momentos aí, a partir do meu filtro, Então, a primeira coisa, até depois eu fiquei pensando, falei, acho que o Rogério, o Rogério tava sabendo que eu ia avaliar ele, cara, porque uma das coisas que eu mais batalho, mais protelo com ele, mais, assim, quero que ele evolua, quero que ele amadureça, em reconhecer as próprias deficiências, e parar de colocar a culpa em todo mundo, Então, hoje, quando é perguntado para ele por que o rendimento da equipe fora de casa é aquém, primeiro sim, ele faz, todo um panorama e eu acho que aí tudo bem, é legal, porque de fato todas as equipes têm mais dificuldade fora de casa do que em casa, E isso é uma verdade, do futebol. Ele tenta fazer algumas teorias sobre isso e tal, Mas ele fala, e acho que ele falou exatamente isso. Talvez seja falha minha, Acho que esse é é o auge da coletiva. Talvez seja falha minha, Por quê? Aí ele pega o exemplo do jogo do Palmeiras, em que a gente não entrou, Ele não entrou, certo? Querendo tomar conta do jogo, tomar conta da posse de bola, calma, ele entrou defendendo e a gente conseguiu defender, Defendeu o Palmeiras, Não sofreu, Claro que o segundo tempo foi heróico, Como ele mesmo falou, o segundo tempo acabou sendo heróico, porque ficou o segundo tempo inteiro com a menos e tudo mais. Mas a gente não tá falando dessa parte, tá falando de como ele pensou o jogo, Porque esse é o X da questão, Como que ele lá, vai pensando o jogo com os seus assistentes, Vamos fazer qual a estratégia. E acho que dá um passo um pouquinho, para trás, E não jogar tão atirado, Acho que foi um ensinamento também da derrota, Que ainda reverbera, Ele fala um pouco ainda da derrota, um repórter pergunta, falou que conversou com o Nestor, e o Nestor falou, não, é difícil aí, tá ainda engolir a derrota lá e tal. Então, assim, uma derrota, ela tem dois caminhos, Ela não tem outro, Ela tem dois caminhos, básicos, Um é a derrocada de vez, Então, uma derrota leva à demissão, a queimar o jogador, enfim, Então, aquela coisa de terminar um ciclo, através de derrotas. Ou ela faz, quem participou da derrota amadurecer, Então eu vejo, ele falando assim, mais amadurecido, Que é uma coisa que eu cobrava, cara. Pô, não é possível, Tudo é culpa de todo mundo, É culpa lá, que aquele, no outro, quando perdeu o Botafogo, era culpa de não sei quem, culpa do Ferrarese, que não, sabe? Falando, a culpa porque não tem um milionário para comprar um bilhão, Um bilionário, na verdade, para comprar um São Paulo, então... Ou seja, tava esparramando, o sofrimento e acho que agora ele integrou, Integrou e fez uma breve reflexão, De, por exemplo, talvez seja culpa dele,
E é verdade, cara, ele é o treinador, né? Ele é o treinador, então ele tem que encontrar estratégias que façam sentido para determinadas situações, né? Então acho que no resumo, né, dessa coletiva, acho que esse foi um ponto chave aí, né, de que nos gera esperança, né, de que ele vai amadurecendo, né, com o que aconteceu, né? E acho que esse é um processo muito interessante do São Paulo, se ele caminhar assim, né? Já que vai manter o treinador, mantém, né, boa parte do elenco, que o elenco possa desenvolver a partir das experiências que eles vivem, né? Então, claro que foi uma vitória, ganhou, ele tava mais tranquilo, né? Tipo, tava, né, o jogo foi tranquilo e tal, né? Mesmo assim ele fez algumas cobranças e tal, mas assim, acho que esse espírito, né, foi uma coisa muito nova e uma coisa que saltou aos meus olhos aí, tá? Então, dessa coletiva, é isso que eu deixo aí, né? Esse progresso do Rogério de amadurecimento, de reconhecimento de que ele pode não só ser refém dessa ideia de dominar o jogo, dominar a posse e ficar sempre, né, jogando de uma só forma, né? Ninguém faz isso, né? No mundo, dos grandes treinadores, né? Não são assim, né? E a gente pode lembrar, né? Quem viveu o Tele Santana sabe que muitas vezes ele usava o contra-ataque, né? Claro, né? Na época que tinha o Miller e o Cafu, assim, né? E o Raí e o Palinha trocando no meio, né? Então, cara, se o Tele, né, trocava um pouco de tática, né? O Rogério não vai, né? Então, acho que foi muito interessante pegar essa parte dele, de reconhecer que fora de casa precisa defender melhor, né? E executar melhores treinamentos defensivos e propor uma estratégia defensiva melhor fora de casa. Que isso nos coloca com uma visão de que um futuro aí vão ter mais estratégias, um time mais, como é que fala? Um time mais assim adequado às situações que vão viver, né? Porque o que a gente assistiu na final, né, foi não pode acontecer de novo, né? Tem que aprender alguma coisa com aquela final, né? Tá? Então é isso. Um grande abraço aí e vamos, São Paulo.